Boa noite, torcedores palmeirenses, tudo bem com vocês? Mais um jogo aí do nosso Verdão, Palmeiras e Chelsea. Palmeiras infelizmente não saiu com a vitória. Mas sem mais enrolação, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar o vídeo se achar que vale a pena, né, galera? Deixar todos que esse vídeo para o canal ESPN. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. No final voltamos com a conclusão e a minha opinião sobre, né? Vamos lá. Isso com o mesmo time, né? Não foi com sem trocas. troca. Os trocas vieram depois. O segundo tempo ainda ele inicia assim. O início foi muito forte do Chelsea. O Chelsea veio, assim, não vão perder para outro brasileiro, porque aqui termina. Essa história, assim, a gente depois vai poder discutir lá na frente. Esse tipo de competição, para cada um, tem um peso diferente, né? E tá tudo certo. Só que para o dono do negócio, quem bota dinheiro e compra jogador, nunca se viu tanto dinheiro pela frente, tá? Nunca se viu tanto dinheiro. Eu falei de um número aqui no Linha, depois do Fluminense, vou só atualizar. O Flu faturou em 2024, no balanço dele, 684 milhões em receitas. Já ganhou 330 em 20 dias. Ou seja, o Fluminense ganhou nesse Mundial metade das receitas do ano passado. Isso tem impacto para o Flu, gigantesco. Tem para o Chelsea... Em menos de 3 semanas, 6 meses de faturamento. Isso não existe. Isso aí é torcer para um Mundial por ano e estar nele todo ano. Mas, então, chega uma hora que os caras também têm brios, né? Você fala assim, ninguém entrou mole do Chelsea. Tanto que o gol sai com uma posse de bola. A posse de bola era uma posse de bola 70 para o Chelsea, 30 para o Palmeiras. E o gol marcado aos 16 minutos e essa posse continuava aos 20, aos 30. Não é que o Chelsea assim foi esmorecendo ou falou, toma a bola. Não, o Palmeiras não conseguia encontrar uma rota, porque não tinha a bola. Como é que ele muda o cenário se ele não consegue ter a bola? Porque ele estava mal encaixado, né? O mal encaixado, eu até imaginava que o Abel fosse com... Assim, era uma possibilidade viável, se algo viável para as dificuldades do jogo. Com o Aníbal, o Martínez e o Richard Rios. Um deles, não o Rios, mas pode entrar como um terceiro zagueiro, como ele gosta de jogar, e sair também no movimento. Não, ele vai com o Giai, ele vai com o Fux, ele vai com o Mikael, Vanderlan, e faz o Alan voltar. Tanto que ele, ofensivamente, não existiu. Porque ele voltava, porque o Giai saía e ia encostar nos zagueiros. E aí ficava vazio aqui. E ele a linha retornava. De 5 tinha o Alan e o Vanderlan. Com os exatamente. 3, com o Giai, que já você encontrava muito Estevão e Facundo, assim, mais estreitos, interiores, perto do Vitor Roque. Só que a bola não chegava ali. E o Chelsea recebeu muita bola entre linhas. O gol sai assim, né? Entre os zagueiros e os volantes, recebe a bola, o Palmeiras faz o gol. Ali falhou. Ali falhou porque esse quadrilátero estava realmente destruído. Sem os titulares, dos zagueiros titulares. Né? Então, assim, normalmente a dupla titular ela preenche melhor esses espaços. E ali o Palmeiras tomou o primeiro gol. Eu nem exatamente. Acho, né, o Gomes faz isso. Isso, exatamente. O Gomes eu achei a atuação do Bruno boa, inclusive. Então, o Bruno Fux eu achei que jogou bem. Então, dos 3 ali que entraram e que eram um grande temor, para mim o Bruno Fux fez um bom jogo. O Mikael melhora no segundo tempo. Porque o lado esquerdo estava terrível na primeira etapa. Com o Mikael, zagueiro, e o Vanderlan tomando um baile ali. E olha que o Pedro Neto, acho que é uma coisa para se discutir depois, olhando para o que foram as atuações do Cancelo, do Pedro Neto, o Rubem menos, mas acho que assim... Os caras sentiram demais. Os caras sentiram. A morte do Os caras sentiram, os caras estavam chorando do jeito que eles estavam. Então, assim, acho que assim, não é à toa, entendeu? E eu falo isso porque assim, eu vi muita gente falando, que absurdo, imagina, o cara vai tirar o cara do jogo. Meu amigo. Sério? Gente, Pô, pelo amor de Deus, assim, um pouquinho mais de humanidade. Cara, né? assim, você perde um amigo teu. Primeiro, se você perde um amigo com essa proximidade, você não dorme à noite, provavelmente. Você não consegue dormir. Exato. Então já começa por aí, você não tem a noite de sono. Pois é. Então, e a reação que os jogadores, né, que eram os amigos do Jota, principalmente. Jogadores de conviver outro dia na então, final assim,
E assim, seleção. só que assim, pra voltar pro jogo, mesmo o Pedro Neto não estando, né? Acho que foi a pior atuação dele no Mundial. De mês atrás. Mesmo o Vanderlan tava tomando um baile ali do lado esquerdo. Tava muito difícil. Eu não gosto de falar isso porque a gente tem Mas o Facundo não ajudou como no precisava ali Brasil. também. Então, eu acho até que era uma coisa que eu tinha falado, né? No Equipe lá F. no Equipe assim, F. Talvez até o Facundo pudesse fazer esta função. Por ser mais experiente, por ser um cara que marca bem, embora Não funcionou. em geral, né, ele marca mais do que ataca. E acho que hoje ele estava meio perdido no jogo, quer dizer, também não teve funções ofensivas. Mas só te cortar, aqueles lances que o Pedro Neto teve um, por exemplo, que foi clássico, que ele dribla para a linha de fundo e ele chega tão na frente do Vanderlan que ele tem tempo de parar, levantar e cruzar por baixo. Ali tem que ter dobra de marcação. Então. E a dobra é o Facundo. Mas o que acontecia? Tá bom, você tinha Vitor Roque, o Facundo e o Estevão para pressionar a saída. Sim. Então o Facundo está aqui na frente na saída de bola. Mas a pressão também não funcionou. Não funcionou, mas eu digo assim, a bola sai dos três, você tem o Rios e o Martínez, porque os três já ficaram, e a linha de 5. E a linha de 5 do jeito que estava. E você vê no gol, que tá, pra mim assim, a defesa, principalmente no primeiro tempo, os dois do lado esquerdo não foram bem. O Fux acho que foi bem no jogo praticamente todo, foi o cara mais ligado ali dos defensores. Mas a defesa falha em outros lances que poderia ter saído o segundo, terceiro gol. Mas pra mim, assim, a falha no gol, e acho que é uma questão tática, não é uma falha individual, mas você vê que tanto o M como o Richard Rios, eles estão sem referência. Então os dois estão afastados ali, porque aí o time jogou diferente, de fato, naquele Sabe momento. O que pode acontecer? O Mikael, ele meio que, embora não tenha sido necessariamente uma falha, mas ele também escolta, né? Ele sentiu o começo do jogo, depois ele foi entrando. Ele dá até a referência pro chute. Sabe uma coisa que ela não é pensada, ela não é assim na cabeça do jogador, algo que ele processa e fala, eu vou proteger melhor a área porque eu tô com os zagueiros reservas. Eu digo, os volantes. Naturalmente, os volantes talvez crendo, né, acreditando que não é a melhor formação, e eles sabem disso, jogam com os caras, né? É um passo atrás que você dá. Você dá é natural você proteger ali e aqui o espaço fica. E quando tem Gustavo, porque o Gustavo sai, ele dá nesse espaço curto, ele sai pro bote, ele sai pro bote. E o Murilo também. O Murilo também, os dois saem. Então, e assim, aí, cara, assim, são circunstâncias do torneio. E uma coisa assim. Do torneio. Também outra coisa. De tirar o golaço do Palmeiras. A qualidade da finalização, sem força, no canto também, sabe? A gente tem que destacar também que o Chelsea foi o mérito do outro lado. Muito desse No geral, o Chelsea foi melhor. Sim. É que o jogo, você pode ser o melhor e o jogo caminhar para um outro sentido. Tava 1-1. Se não é um desvio, talvez a gente tivesse agora vendo o final do começo do segundo tempo da prorrogação. É que boa parte do segundo tempo o Palmeiras foi melhor. E voltou com a mesma escalação, boa parte. mais ajustado. Cai de produção quando toma o segundo. Já falou, tomou o segundo, a partir do momento que toma o segundo, aí o Palmeiras desmonta. Mas acho que começa melhor o segundo tempo. Até permanece um pouco melhor depois do gol marcado. Aí entra o Paulinho, entra o Maurício, tem chance. Tem chance, mas aí já estava um jogo pau a pau, assim. Eram os dois times atacando, os dois times criando chance. Estava um jogo aberto, estava um jogo legal. Acho que assim. No 2-1 ainda teve uma chance, um chute de fora bem defendido. Eu gostei mais do segundo tempo do Palmeiras que do segundo tempo do Chelsea. Gostei bem mais do Chelsea no primeiro tempo e gostei mais do segundo tempo do Palmeiras. Eu acho que sim, mas aí também eu acho que a gente considera as diferenças. Porque as diferenças, elas estavam aí. E o João Pedro, que entrou, como entrou? Cara, então, aliás, ele é muito melhor que o Mas posso te falar uma coisa? O torcedor do Fluminense, ele deve estar lamentando tanto o cartão amarelo pro Dilep, porque... É verdade. Porque eu acho que ele ia perder a posição, não é possível. Não sei. Vai entrar o melhor. Talvez ele até tenha saído porque ele estava nervoso, estava com cartão amarelo, podia, então assim, não estava jogando bem, é verdade, mas talvez ele até ficasse mais. Ele estava caçando um problema. Ele estava caçando problema. Aliás, cara, isso foi um negócio que o Calçade falou importante. Eu quero ver como alguém sustenta que os europeus não estão dando importância para esse campeonato quando a gente vê o Chelsea jogando Libertadores. Gente, e no final? O Chelsea jogou Libertadores, desde o começo. O que a gente viu foi o Chelsea jogando Libertadores. E me parece... Capitão Enzo Fernandes deve ter falado muito no ouvido deles. Especificamente em relação ao Estevão, tinha ali uma orientação de intimidação mesmo, talvez de dizer, cara, vamos mexer com a cabeça desse moleque, porque assim,
Talvez ele sinta, e talvez sentisse mesmo, né? Não sentiu, não, hein? Não, Ele deu uma boa resposta. ele deu uma ótima resposta, mas depois assim, de- o Cucurella, o que ele tava ali batendo, o que ele tava chegando, o que ele tava brigando, o que ele tava tentando intimidar o moleque, e o Estevão não se intimidou, eu não tô falando isso pelo gol, ele não se intimidou porque ele ia lá e respondia na cara e tudo mais. Eu acho que também foi muito importante pro Estevão, fico feliz com o gol do Estevão, para acabar com esse monte de clichê. Por favor, assim, o tempo golaço. todo, o golaço do Estevão, para acabar com esse monte de clichê que assim, a gente cria cada coisa o tempo todo, esse negócio do... Era das retóricas. Era das retóricas, mas é que assim, algumas viram padrões de... A falta de Várias. vontade é uma das Copia mais e cola, comuns e né? tal. Sim. A coisa do jogo grande também, sinceramente, cara, pra mim não dá pra um moleque de 18 anos já cair nessa vala comum do jogo grande, do cara que não decide e tal. Bom, e aí? Quer dizer, esse gol muda tudo em relação à capacidade psicológica dele, ao jogo grande. Esse gol muda tudo em relação ao que foi dito quando ele deu uma entrevista absolutamente compreensível, absolutamente normal e que gerou tanta repercussão, que gerou tanta polêmica. E essas polêmicas é muito coisa nossa. Sim. É muito coisa nossa, assim. Esse negócio de achar que o jogador ele tá numa redoma ali, que ele não pode sentir nada, que ele não pode achar nada a respeito de sentimentos que são normais. Eu acho que a entrevista que o Abel Essa é deu... a geração do videogame, porque lá não tem sentimento, isso. tem nada. Perfeito, né? Calçado. E isso, assim, isso é um... Cara, há muito tempo observo isso. Porque isso foi para dentro do jogo também. Essa geração... Inclusive, o jogo hoje é jogado por muitos desses meninos que jogaram videogame. Porque esses caras estão lá dentro cresceram nesse mundo, né? Mas a galera que tá fora acha que o jogo é isso. Então o cara não tem sentimento, morreu o amigo dele, para de frescura. Porque o jogo do videogame dele é um jogo gelado. Né? E a mesma coisa, aí ficam essas teses que eles copiam e colam e ficam repetindo, né? Até porque a rede social hoje carimba isso o tempo todo, trabalhos também na nossa, assim, de comunicação, não falar que é jornalismo, porque jornalismo para mim é uma coisa, comunicação abrange um monte de outras coisas e muitas porcarias. Então, sim, fica um negócio insensível, né? Achando que tudo é videogame. E é muito fácil, né? É um discurso besta e que não leva a nada. O moleque tem 18 anos, acabou de fazer 18 Eu anos. achei interessante só porque eu fiquei até pedir para o pessoal deixar a TV aqui, a gente vem para o estúdio, aí a gente tem os retornos do programa, né? sim. Por favor, deixem a TV que eu quero ver como vai ser a reação dos jogadores com o Estevão na hora que acabar. E aí a gente viu uma cena muito legal ali, né? De todo mundo indo lá, abraçando ele. Todo mundo não. O Cucurella, por exemplo, eu não vi. Mas talvez eu não tenha visto e tenha passado em outro momento. Mas foi lá, viu o Palmer, acho que o Chalobah, vários jogadores foram lá falar com ele, meio que já conversaram. O Palmer, inclusive, ficou um tempão falando com ele no ouvido, ele respondeu, tá? Então, acho que assim, no fim era uma estratégia de jogo, me parece, aquela violência, vamos dizer. Giana, só não tem amigo não é do outro física, lado, só, não. falando, né? Amigos, jogo à parte. Uma né? pena que Não é isso. É uma pena que os irmãos, o Bellingham, os dois não vão se encontrar amanhã, né? O Borussia Seria Madrid. curioso de ver, né? O irmão não Foi suspenso. Aquelas travadas, manda o irmão na grade, mas... Briga, casos de família. E eles viram, assim, eu acho que o Estevão não é o que o palmeirense, não tem nada a ver com aquilo que o palmeirense esperava, mas só falando do Estevão, né, ele conseguiu um pouco de ser observado, com mais carinho, com um olhar para esse cara, o gol que ele marcou, e após errar um domínio, que ele quis girar e sair de frente, ele errou, na jogada seguinte, ele foi lá e fez outra vez uma jogadaça e fez um gol que o goleiro sai aqui achando que a bola vai passar aqui, a bola entra aqui, cara. Ele foi espetacular. Então acho que ele deixou, pessoalmente falando, a imagem dele ficou ótima nesse jogo, falar, pô, a gente tem um cara aí que é muito bom, ele é muito bom jogador, cara. Imagina ele adaptado com o João Pedro, tal, o que esse Chelsea pode E que não evoluir, se intimida né? também. Não se Eu achei intimida. que do ponto de vista psicológico, esse ponto de vista psicológico tão criticado durante as 2 últimas semanas, ele peitou, ele falou, ele respondeu, ele foi reclamar. Tem uma hora que de novo, o torcedor do Fluminense pode lamentar também alguns cartõezinhos de jogadores que estavam pendurados e que não receberam, o caso do Palmer, que tentou,
E o caso do Cucurella, naquele lance que ele deixa meio que o pé Cucurella da... tentou, né? Tentou ficar fora, né? Impressionante. E os dois, Acabou. se tomassem o amarelo, não jogariam contra o Seriam desfalques Fluminense. enormes. E seriam desfalques maiores do que o Enormes. Dila, que O realmente... Estevão começou a balançar o Cucurella pra cá e pra lá, né? O cara falou assim, pô, se eu der moleza, esse cara vai me destruir. Porque ele deu uma balançada que o Cucurella quase sentou no Lateral começo do titular da jogo. seleção da Espanha, Da campeão da Espanha, Euro. Campeão da Euro. E da Nations Da também. Nations. É campeão de tudo. É um jogador que o Barcelona, assim, saiu como um jogador comum e foi fazer carreira fora do Barcelona e hoje é um jogador de alto nível. Sim. Mas ali não tem essa de que amanhã você vai estar aqui e tá tudo bem para você. Tá tudo bem é uma ova. A hora que você tiver, você é nosso companheiro. Por enquanto é adversário. Mas foi uma pena. Assim, o Palmeiras o chato da história é tomar um gol num desvio. Você fala assim, pô, mas tudo isso que foi feito é aquilo que você não prevê. É aquilo que o mundo do futebol te apresenta e eu acho para uns, a palavra que a gente usou no outro linha, né? Eu não gosto de usar muito, mas muitos chamam de sorte, né? Às vezes uns têm, outros não. Aí normal. faltou. Todos têm às normal. vezes, algumas vezes falta para todos, normal, assim. E quem trabalha bem precisa menos dela. É verdade, concordo. Uma outra coisa que me chama a atenção, porque eu ficava pensando antes do Linha, na avaliação dos grandes clubes brasileiros que participaram do Mundial. Então eu acho que o time que jogou melhor ainda é o Flamengo, mas o que eu mais admiro é o Fluminense pela capacidade de superação e adaptação. E eu nem espero que o Fluminense, com os jogadores que tem, pratique um jogo do nível do Flamengo. Só que o Flamengo... Bom, galera, esse é o nosso pós-jogo. Não concordo em partes. Eu acho que o Palmeiras hoje não tem um bom goleiro. Não tem um bom goleiro. Não vejo nada de espetacular no goleiro do Palmeiras. Meu ponto de vista, galera. Não tenho a sua opinião. Entendeu? Ele não é um goleiro ruim. Eu só acho que ele não está a nível do time. Entendeu? Você pode ver que teve o desvio de bola, infelizmente teve. Você viu o tempo de reação do cara? Não pôs uma perna, não pôs um. Sabe? Mas acontece. Eu sei que acontece, mas se analisando um contexto geral do jogo, eu acho que o goleiro ele não. Mas enfim, pode ser fases também, né? A gente não pode. O cara é ruim. Não. Ele joga bem, ele é um bom goleiro. Só no estado. Pode ser que ele não está numa boa fase. Sobre o Estevão, fez o gol hoje, né? Ali deu uma levantada no time. Eu, por um momento, achei que o Palmeiras ia levar esse jogo. Falei, não, o jogo é do Palmeiras. Ainda mais se fosse para acréscimo. Porém, o Chelsea era superior fisicamente no elenco. Pode ver que os caras não dá tiro perdido, velho. Os passos dos caras é certo. O Palmeiras estava inferior. Teve que fazer. Jogou com raça, jogou com vontade, mas era inferior. Agora, sobre a zaga, Bruno Fux jogou muito. No último vídeo eu falei que ele só tinha um recurso, que era voltar a bola pro goleiro. Nesse jogo ele mostrou que eu estava errado e ele jogou muito. O Bruno Fux jogou muito bem. Zagueirão hoje ele foi. Vanderlan deixou a desejar alguns momentos, mas é um rapaz novo, tá começando o futebol agora. E o demais elenco, Paulinho jogou bem, criou. Cara, a diferença do ataque do Palmeiras com o Paulinho é muito diferente. E o problema é o que? Vai ficar um ano sem jogar. Acabou o Copa Mundial, o time vai operar. Um ano sem jogar o nosso Paulinho agora. Mas enfim. Futebol é muito disso, o jogo é jogado, lambaria é pescado, né? E o que eu tenho pra dizer é que agora é focar no que vem pela frente. Chegamos às quartas. Fiquei muito triste com a perda do Palmeiras, porque briguei com muita gente hoje falando que o Palmeiras ia ganhar do Chelsea e agora tem que aguentar eles na segunda-feira. Que merda. Desculpa, perdão. Mas enfim, é isso o jogo. Espero que vocês tenham gostado do nosso pós-jogo. Pedir para vocês deixarem o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Bom, sempre que vocês tiverem algum ponto de melhora, pode deixar nos comentários. Bom,
Valeu, é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui.